Amém? Estamos aqui com mais um esboço e agora o nosso tema é 1 Reis, capítulo 18, do 18 ao 39, ok? Então, sobre esse texto nós vamos discorrer agora aí e mostrar cada detalhe aí de como você montar o seu esboço, ok? Então nós vamos lá, o verso 19 de 1 Reis diz assim: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Verdade prática que eu criei, lembra? Nós vamos ler isso aqui por várias vezes e extrair uma verdade contida no texto. Elias promove um culto de adoração no monte, a fim de mostrar quem é o Deus verdadeiro. O texto, quando a gente lê o texto, não dá para descobrir que lá em cima ele fez um culto, porque o culto é adoração. O nome do Senhor não foi adorado lá em cima. Foi. Então eu criei essa verdade prática. Eu criei, mas ela está contida no texto, ok? Elias promove um culto de adoração no monte, a fim de mostrar quem é o Deus verdadeiro, ok? Verso 20. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Verdade prática. O povo compareceu ao culto. Até aí, tranquilo? Verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Verdade prática. Neste culto Elias começa direto com a palavra. O povo não estava esperando por isso. Verso 22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Verdade prática. Agora Elias dá um testemunho da sua vida, dizendo que não se corrompeu, mas que permaneceu como profeta. Verso 23. Deis-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um dos bezerros e o dividiram em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloque fogo. E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Verdade prática. 2 sacrifícios e uma resposta. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. Verdade prática. O fogo era um sinal da resposta do verdadeiro Deus. Amém? Verso 25. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um bezerro e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, então deponhais fogo. Elias dá oportunidade para os inimigos primeiros, né? E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até a tarde, até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre a tarde que tinha feito.
Verdade prática. Uma busca intensa por um Deus que não responde. Verso 27. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. 28. E eles clamavam em alta vozes e retalhavam com facas e lancetas, e conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Verso 29, né? E sucedeu que, passando no meio do dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Verdade prática. Buscar um Deus que não responde causa desespero. Sim ou não? Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Verdade prática. Deus não se manifesta em altar quebrado. 1 Reis 18:31 diz assim: Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. Verdade prática. Toda vez que levantamos um altar em sacrifício a Deus, Ele traz algo novo para nossas vidas. Interessante. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, e segundo a largura de 2 medidas de semente. Um altar para Deus tem muita importância para a pessoa e para o próprio Deus. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Verdade prática. A construção de um altar para Deus tem que ser com ordem e decência. Verso de número 34. Disse: Enchei d'água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o a segunda vez. E eu fizeram a segunda vez. E disse ainda: Fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. A confiança em Deus nos faz fazer coisas fora do normal. 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. 36. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Verdade prática. Reconhecer a grandeza de Deus. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Verdade prática. Olá, a paz do Senhor a todos, amém? Estamos aqui com mais um esboço, e agora o nosso tema é 1 Reis, capítulo 18, do 18 ao 39, ok? Então, sobre esse texto nós vamos discorrer agora aí e mostrar cada detalhe aí de como você montar o seu esboço, ok? Então nós vamos lá. O verso 19 de 1 Reis diz assim: Agora, pois, manda reunir-se a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem na mesa de Jezabel. Verdade prática que eu criei, lembra? Nós vamos ler isso aqui por várias vezes e extrair uma verdade contida no texto. Elias promove um culto de adoração no monte, a fim de mostrar quem é o Deus verdadeiro. O texto, quando a gente lê o texto, não dá para descobrir que lá em cima ele fez um culto, porque culto é adoração.
o nome do Senhor não foi adorado lá em cima? Foi. Então eu criei essa verdade prática. Eu criei, mas ela está contida no texto, ok? Elias promove um culto de adoração no monte, a fim de mostrar quem é o Deus verdadeiro, ok? Verso 20. Então Acabe convocou todos os filhos de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Verdade prática. O povo compareceu ao culto. Até aí, tranquilo? Verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Verdade prática. Neste culto Elias começa direto com a palavra. O povo não estava esperando por isso. Verso 22. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Verdade prática. Agora Elias dá um testemunho da sua vida, dizendo que não se corrompeu, mas que permaneceu como profeta. Verso 23. Dei-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolheram para si um dos bezerros e o dividiram em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloque fogo, e eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Verdade prática. 2 sacrifícios e uma resposta. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: É boa esta palavra. Verdade prática. O fogo era um sinal da resposta do verdadeiro Deus. Amém? Verso 25. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um bezerro e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, então deponhais fogo. Elias dá oportunidade para os inimigos primeiros, né? E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até a tarde, até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinha feito. Verdade prática. Uma busca intensa por um Deus que não responde. Verso 27. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou intente alguma viagem, talvez esteja dormindo e despertará. 28. E eles clamavam em alta vozes e retalhavam com facas e lancetas, e conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Verso 29. E sucedeu que, passando no meio do dia, profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Verdade prática. Buscar um Deus que não responde causa desespero. Sim ou não? Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Verdade prática. Deus não se manifesta em altar quebrado. 1 Reis 18:31 diz assim: Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, o qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o seu nome. Verdade prática. Toda vez que levantamos um altar em sacrifício a Deus, Ele traz algo novo para nossas vidas. Interessante. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar
e segundo a largura de 2 medidas de semente. Um altar para Deus tem muita importância para a pessoa e para o próprio Deus. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Verdade prática. A construção de um altar para Deus tem que ser com ordem e decência. Verso de número 34, disse: enchei d'água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o a segunda vez. E eu fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. A confiança em Deus nos faz fazer coisas fora do normal. 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego ele encheu de água. 36. Sucedeu que no momento de ser oferecido o sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Verdade prática. Reconhecer a grandeza de Deus. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. Verdade prática. Olá, estamos aí voltando aí com o nosso estudo, né? Então estamos voltando aí com o nosso estudo. Paramos no verso número 37. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. A oração de Elias foram de poucas palavras. E verso 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Verdade prática. Finalmente Deus responde à oração de Elias. Verso 39. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Verdade prática. Perante o poder de Deus, todos os joelhos se dobrarão. E aí chega então o final do nosso... Olá, estamos aí voltando aí com o nosso estudo, né? Então estamos voltando aí com o nosso estudo. Paramos no verso número 37. Responde-me, Senhor. Responde-me para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. A oração de Elias foram de poucas palavras. E verso 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Verdade prática. Finalmente Deus responde à oração de Elias. Verso 39. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Verdade prática. Perante o poder de Deus, todos os joelhos se dobrarão. E aí chega então o final do nosso